Nessa série de vídeos sobre a transferência, nós realmente aprofundando a noção do que é essa transferência dentro da clínica do setting psicanalítico, a gente acaba percebendo de fato que a transferência é algo essencial para acessar de alguma forma essas instâncias mais profundas do nosso paciente, né? Que tem a ver com o inconsciente. Trazer à tona esses elementos inconscientes à consciência, né? Ainda que seja através desse ambiente que parece um pouco até parecido com uma trama, com um palco, né? Com uma encenação, mas é interessante como que isso tem um papel importante na resolução desses conflitos, desses desejos, desses sentimentos recalcados para o nosso paciente. Agora, quando a gente se depara com a transferência, pode ser que, parecido com Freud, que a gente perceba essa transferência, essa identificação amorosa do paciente em relação a nós, que a gente encontre, então, alguma certa dificuldade de lidar com esses pacientes. E aí começa aí o contraponto da transferência, né? É possível que dentro do processo transferencial surja então uma segunda mensagem para nós, que é a contratransferência. Bom, a contratransferência seria um outro elemento indissociável da própria transferência, da qual ela é uma espécie de acompanhamento quase que obrigatório. Não vamos dizer que ela é obrigatória, mas que nós chamamos de contratransferência do próprio analista para com seu paciente. E a contratransferência ela acaba consistindo no analista, de alguma forma, determinando quais os afetos seu paciente suscita nele, né? O que realmente esse paciente provoca nele, e em saber o que levar em conta, né? Em sua maneira também até de interpretar a transferência do seu paciente. Então, vamos voltar para mais um exemplo. Você está durante um atendimento, você percebe uma certa transferência erótica, né? Amorosa, negativa do seu paciente em relação a você. Ela pode ser positiva quando você consegue lidar bem com essa transferência do paciente, né? E consegue interpretar o lugar desse afeto, já que essa transferência do paciente em relação ao analista não é que ele sente carinho, amor, atração pelo analista, mas que o analista naquele momento acaba ocupando o lugar desse objeto de desejo dele, né? Muito a ver com essa substituição que nós citamos em vídeos anteriores, que é quase que uma atualização da neurose, uma neurose artificial, essa neurose de transferência. Então, quando o analista se dá conta de que isso tem muito a ver com os afetos do próprio paciente, com as lembranças, com os desejos, as fantasias, né? Com esse lugar do recalque, da repressão, da castração, ou seja, da própria vivência do seu paciente não tem nada a ver com ele, talvez nesse momento esse tipo de comportamento do paciente em relação ao analista não interfira em nada. Mas pode ser que em algum momento o analista se dê conta disso e interprete isso de uma outra forma. Então, ali ele pode, de alguma forma, participar um pouco desse jogo, e é isso que não deveria acontecer. Então, o que nós pretendemos dizer com tudo isso, né? E tudo isso pressupõe que o analista ele seja capaz de analisar aquilo que constitui a contratransferência, para que esta não interfira no funcionamento da análise do seu paciente. Por que ele precisa analisar a contratransferência? Por que quando a gente fala de contratransferência, nós estamos falando desse processo em que suscita algo realmente no analista? Porque talvez por uma questão pessoal, o analista vive alguns conflitos matrimoniais, amorosos, ou tem uma certa carência, ou um problema com a autoestima muito baixa, e aí a partir desse processo, das suas próprias questões, ele acaba encontrando aí elementos
que acabam dando lugar a essa contratransferência, ele acaba entrando um pouco nesse jogo. E é nesse momento que, por questões éticas, o analista precisa se dar conta dos obstáculos que representam para ele o tratamento e acompanhamento desse paciente, sob pena de não conseguir dar de fato continuidade no tratamento e ajudar de fato esse paciente e encaminhá-lo para outro colega, já que suscita nele esse processo de participação de alguma forma. Agora, por outro lado, existem alguns tipos de manifestações contratransferenciais, voltando aí à noção da contratransferência, que podem ser comuns, inclusive muito úteis no processo, no tratamento terapêutico psicanalítico, em que o terapeuta reage às transferências desse paciente e através dessas reações, dessas encenações, dessas idas e vindas, dessas transferências e contratransferências, ele consegue, inclusive, ajudar o seu paciente no processo de reinterpretação ou de interpretação e ressignificação daquilo que ele traz dentro do processo terapêutico. Bom, além de tudo isso, nós podemos dizer que a gente precisa, de alguma forma, permitir que o analista se situe convenientemente em relação ao desenvolvimento do tratamento, ou seja, ele precisa se sentir confortável com aquela proposta terapêutica. Aquilo não pode representar para o terapeuta uma espécie de desconforto e ameaça, porque isso dificultaria em muito o processo analítico. É isso.